Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. A nossa continuidade, ao livro de Provérbios, que semana passada nós iniciamos em uma outra abordagem esse livro de Provérbios e a gente vai dar continuidade então, e se Deus quiser, aqui a gente encerra essa abordagem, como eu disse para os irmãos. O propósito desses estudos não é assim esgotar o livro no sentido de estudá-lo a fundo, e sim de dar para vocês orientações, caminhos. A gente dá alguns pontos principais do livro, algumas informações principais e básicas para que a partir daí vocês se interessando, vocês possam dar continuidade. Mas é um conhecimento, uma informação, a proposta desse curso, que é aquele que é suficiente para que a gente conheça todos os livros da Bíblia, todos os temas que cada livro traz, os personagens principais, as mensagens que contém nesses livros, e qual o propósito e qual o sentido que tem para nós hoje. Então, essa é a proposta do curso, Espero que ele, aqueles principalmente que estão desde o comecinho, que tenha percebido essa progressão. A gente quem começou desde o início mesmo, então lá do primeiro livro de Gênesis, vai percebendo esse caminhar na história, e a gente já está aqui, em Provérbios, Então já passamos aí pela história de Israel, os reis, os juízes, todo aquele êxodo. Nós falamos sobre Ruth, sobre Esther, enfim, muitos livros, muitos personagens, e já estamos passando do meio da Bíblia. Olha só, então quem está desde o começo, nós já estamos na metade do curso, Alguns entraram aí no meio, mas a gente já está na metade do curso para quem começou desde o início. Bom, vamos lá. Então eu parei no ponto 3, que foi a dedicação e disciplina. Então o que o livro de Provérbios ele mostra para a gente, nesse ponto, que caminho que ele dá, é o caminho de disciplina. E o quarto ponto, vou falar sobre mais 3 pontos, para vocês, aqui nessa segunda parte. O quarto ponto, então, se vocês quiserem anotar, é a prática do amor. O que o livro dos Provérbios nos ensina para nós, o caminho que ele nos aponta, que a gente deve andar, é o caminho do amor, Então, se vocês quiserem colocar aí, para seguir lá como a gente estava fazendo, as anotações, um caminho de amor, ou seja, praticar o amor. Deus não está preocupado apenas conosco, como indivíduos. O livro de Provérbios mostra isso, mas com todas as pessoas. Ele quer nos usar, para levar ajuda aos outros. Provérbios capítulo 14, versículo 21, vamos ler o texto? Para a gente aqui já pegar, tem outros textos mais que vão ensinar esse mesmo ponto, esse mesmo caminho aqui. Mas o capítulo 14, verso 21, diz assim, o que despreza o seu companheiro, peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Lembrando que cada ponto a gente está tratando como uma bem-aventurança. Vocês lembram disso aí? Ficou na memória de vocês? Tranquilo, É importante que a gente está pontuando isso, São as bem-aventuranças. Lembrando que o livro de Provérbios são caminhos, propostos por Deus para nós, para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida abençoada. E uma vida feliz e uma vida abençoada não é isenta de problemas. É isso que a gente precisa entender. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, Então, quando a gente fala de uma vida feliz, uma vida abençoada, não é uma vida que não tem dificuldades, mas é uma vida onde a gente desfruta, muito mais das bênçãos, das alegrias, do que
das adversidades da vida, e a ponto de chegar lá no final da vida, aí cada um vai ter sua linha de chegada, né? Tem uns que vão ter a sua linha de chegada assim lá para uns 80, 90, 120, eu espero que eu seja um desses, que a minha linha de chegada esteja bem longe. Outros não, já, né, 60, 70 e tal, e, enfim. Mas quando a gente chegar no final da nossa vida, a gente faz as contas, né? E eu entendo que uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida feliz, é aquela que quando a gente faz as contas, né, das coisas ruins e as coisas boas elas são maiores do que as ruins. Os momentos bons, os momentos de alegria, de prazer, de frutificação, são mais do que os momentos de dificuldade, de adversidade, de lutas, né? Eu entendo que nessa conta, a gente fazendo, a gente chega à conclusão que a vida foi boa por conta disso, né, esses momentos, ou que não é nem sempre a questão assim de mais e menos, mas a intensidade e as alegrias que nós passamos com Deus na vida, né? E como nós servimos a Deus, foram tão intensas, tão mais abençoadoras do que os momentos de dificuldade, de lutas e até mesmo como consequência dos nossos próprios pecados. E aí eu considero então uma vida abençoada, mas não só isso, claro, chegar ao final da vida continuando, né, nesse serviço, nessa adoração, nessa busca pelo nosso Senhor e o nosso Salvador. Então a gente também entende, e a gente vai estudar isso na aula que vem já, Eclesiastes, né, que a vida aqui mesmo, se a gente levar em conta só essa vida, aí é um desespero, né? Aí é vazio, aí é fútil, aí é desesperador mesmo. Mas nós sabemos que a nossa vida aqui ela é temporária, ela é por um momento. É por isso, inclusive, que os momentos adversos a gente entende que vai um dia, né, se findar, isso vai um dia acabar. Então, por esse motivo, nós temos uma esperança que transcende, que vai além, que nos impulsiona e que nos faz saltar as barreiras, as muralhas, como disse o Davi, né? Com Deus a gente salta uma muralha, atravessa no meio de um exército e bora nós. Então vamos lá. Esse caminho de amor, da prática do amor, tá? O compilador, né, que é quem juntou esses provérbios, teme a fala vazia e meras palavras. Como são palavras, né, como são frases, então ele temia que essas frases ficassem só numa sabedoria de palavras, né? Só aquelas pessoas que têm palavras bonitas, aquelas pessoas que falam bonito, que têm um discurso bonito. Então ele temia que a vida das pessoas ficasse somente nessas palavras bonitas, né? Ele sabe que as pessoas em aflição, em pobreza ou em necessidade de qualquer espécie, precisam de atos de amor e bondade. Então é por isso que o autor ou o compilador aqui dos provérbios aponta esse caminho de amor, de ajuda ao próximo, de preocupação. A gente vê isso lá em Tiago. Vamos lá para o Novo Testamento, a gente volta aqui para Provérbios, mas só para a gente confirmar que a Bíblia, né, Novo Testamento inclusive, vem confirmando esse mesmo caminho, né, essa mesma orientação e essa mesma proposta dos discípulos de Cristo, daqueles que querem viver de fato de uma maneira sábia, querem ser discípulos de Jesus e honrarem a Deus. Tiago capítulo de número 3, versículo de número 13, olha só. Tiago 3 e 13, né? 13 ao 18 na verdade. Então, Tiago capítulo 3, verso 13 e 18, vou ler aqui para ganhar tempo, vocês acompanham aí ou anotem, tá? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, né, de divisão, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então Tiago, ele vem confirmando isso que a gente está falando, que o sábio em Provérbios vem ensinando, né? Que a sabedoria, ser sábio de verdade, é aquele que se preocupa com o outro, que exerce misericórdia, que trata o outro com educação, com mansidão. É o que o Tiago vai falar aqui dessa sabedoria prática,
Olha que coisa bem prática mesmo, bem do dia a dia, dos relacionamentos, né? Então, só para a gente ver, inclusive, como que a Bíblia ela é harmônica no seu ensino, né? Então, o Tiago, inclusive, é conhecido como provérbio do Novo Testamento, porque tem muitas orientações práticas, como são os provérbios que a gente tem estudado, né? Coisa assim, para o dia a dia, para as relações. Aqui não tem muita conversa nesse sentido de doutrinário, dogmático, coisa assim de angelical, eterno, não. Aqui está falando de recomendações, orientações para uma vida de qualidade. Porque eternidade, se nós pensarmos, amados, é uma vida de eternidade, não é uma vida sem fim. Não é uma existência sem fim. Eu acho que eu já falei isso para vocês em outra ocasião, porque existência sem fim também no inferno, na eternidade sem Deus, haverá, né? Então as pessoas condenadas à eternidade sem Deus, elas também terão uma existência sem fim. E aí não é vantagem, né? Então a questão não é um tempo, a gente vai ter assim uma vida sem fim na eternidade. Isso não é vantagem, porque se for no inferno, no sofrimento, então vantagem era não ser sem fim, era acabar um dia, né? Então, a vida eterna é uma vida de qualidade. Eternidade fala de qualidade e não apenas de tempo sem fim, mesmo porque não tem tempo na eternidade, é uma ausência de tempo, né? Mas a vida eterna diz respeito à qualidade de vida, e essa vida já pode ser vivida aqui em alguma dimensão, em alguma proporção, porque nós já somos convidados a viver a vida eterna aqui, a partir daqui, né? Nós somos salvos a partir de Cristo, então aceitamos Cristo, nós somos salvos, já somos, presente, né? Nós já temos a vida eterna, como diz 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13, vai falar isso: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Então, o que é a vida eterna? Essa vida de paz, o reino de Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas olha as virtudes: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então fala-se de qualidade de vida, paz, alegria, né? Justiça. Então a gente tende por esse caminho aí. Ainda aproveitando que a gente está aqui no finalzinho da Bíblia, não vou fazer você voltar para lá para vir para cá de novo, não. Vamos pegar 1 João capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Primeira carta, a gente está em Tiago, tá? Só para facilitar a vida de vocês, que eu não quis ir lá para trás para voltar de novo, para não causar fadiga em vocês. Vocês vão ficar fadigados, né? Porque caminha lá para o Antigo Testamento, anda alguns 1000 anos, aí para voltar 1000 anos de novo, vocês vão ficar fadigados. Então 1 João, capítulo de número 3, o João 3,16 todo mundo conhece, né, irmãos? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, olha só como é importante 1 João 3,16. Veja só, falando dessa questão da preocupação com o próximo, o cuidado com o próximo, para não vivermos uma vida egoísta, tá? Verso 16, conhecemos a caridade nisto. Então, eu amo, tá? Ama. Então a gente declara que ama, que nós temos o amor no nosso coração. Então o João vai dizer, tá? Então nós conhecemos aquele que ama, né? Nós conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, Jesus. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Tem gente querendo matar alguns irmãos, né? Mas aqui a Bíblia diz para dar vida, tá? Né? Tem cristão que quer matar o outro, né? A Bíblia diz aqui, dê a vida pelos seus irmãos. Verso 17: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar, lhe fechar o coração, negar a ajuda, né? Como estará nele a caridade de Deus? É a pergunta que o João fala. Não pode estar nele o amor de Deus, se ele faz isso. Verso 18 vai dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, só da boca para fora, né? Sem obra nenhuma, só na conversa bonita, mas por obra e em verdade. Então olha só o que o outro escritor, outro apóstolo, né? Nós falamos lá do Tiago, agora nós estamos falando do João, né? Percebam, amados, que a Bíblia aqui, a revelação, ela é harmônica, como eu disse, e a Bíblia ela é única mesmo no ensino, né? Ela é harmônica nesse sentido, não há contradição de ensinos. Então eles não se conversaram, não combinaram, mas o Espírito Santo que conduz esses escritores vai colocando então na boca e na ponta da pena
de cada um deles, né, a mesma iluminação e a mesma revelação a respeito desse assunto aqui. Então, esse é o caminho que Provérbios ele nos orienta, né? No livro há muitas maneiras de sugestões para ajudarmos os nossos vizinhos e amigos. Então, o livro de Provérbios dá muitas sugestões. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, aliás, falando inclusive do Novo Testamento, agora já na boca de Jesus, né, lá em Mateus, só para a gente perceber, amados, como de fato os livros da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que para nós é uma regra de fé e prática, essa é a orientação que eu tenho dado para vocês. Toda vez que a gente estuda o Antigo Testamento, vamos procurar no Novo se existe alguma confirmação, tá? Então, para nós, discípulos de Cristo, o Antigo Testamento ele tem que ser lido à luz do Novo Testamento. Não estou dizendo que não presta mais, que não vale mais, que não serve para mais nada do Antigo Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que toda vez que a gente estuda o Antigo Testamento, lê um texto do Antigo Testamento e a gente quer aplicar isso na nossa vida, a gente precisa fazer essa ligação, esse link para o Novo Testamento, para ver se lá existe a mesma orientação, o mesmo ensino, tá? Porque senão a gente vai correr um risco de praticar algo que não diz respeito a nós, e sim aos judeus. Porque o Antigo Testamento ele é prioritariamente comunicado ao povo judeu. Então, entre Deus e essa nação dos judeus. E nós não somos judeus, nada contra os judeus, pelo contrário, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado. Eu estou dizendo isso porque no nosso país há muito forte, nas igrejas evangélicas, essa judaização das igrejas evangélicas, né? Onde você vê práticas, pregações e aplicações muitas vezes do Antigo Testamento para os cristãos que não cabe mais, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Nós não somos judeus, nós não somos judaizantes, nós não somos da religião judaica, nós somos discípulos de Jesus, tá? Então Jesus no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 16, olha que coisa interessante. Mateus 5 e o verso de número 16, muito conhecido, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? Ele vai começando aí no verso 13, falando isso, mas é o 16 que eu quero pegar aqui como sendo de fato o texto, a frase-chave, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, olha só o que Jesus vem confirmando para nós aqui. Que as nossas boas obras, as nossas obras de amor, as nossas obras de caridade, e quando a gente fala assim obras de caridade, a gente lembra logo de umas religiões aí que eles colocam as obras como sendo contribuintes para a salvação, né? Então vocês sabem, o catolicismo, o espiritismo e algumas outras religiões, elas propõem que a pessoa faça essas boas obras para alcançar um favor de Deus, né? Para de fato acrescentar ou contribuir para a sua salvação, e não é isso que a Bíblia ensina, tá? Então, tanto Jesus aqui quanto os outros textos está dizendo que isso, ou seja, as boas obras, o amor, a generosidade, a compaixão, né? O socorro que a gente dá em favor dos outros, isso é um resultado natural de um servo, aquele que quer servir a Deus, expressar o seu caráter, a sua bondade, né? É natural isso. Então a gente não faz para, a gente faz por. Nós não fazemos para sermos melhores, a gente não faz para alcançar de Deus, né, um favor, a gente não faz para ter crédito no banco celestial, mas nós fazemos porque fomos salvos, nós fazemos porque faz parte do nosso caráter, nós fazemos porque glorifica a Deus, nós fazemos porque é aquilo que deve ser feito. Então não é para, e sim é por, né? Então é bem interessante aqui. O tema bondade é consideração e é exposto em Provérbios, né? Com frequência, então não é um versículozinho ou outro. Nós temos em Provérbios muitos textos que vêm trazendo aí sempre essas recomendações, tá? Que a gente seja bondoso, generoso, enfim. Então, com frequência, em termos bem práticos, tá? Olha só, eu reservei aqui, por exemplo, se a gente quer praticar o amor, né? Dois exemplos aqui bem prático mesmo, em dois âmbitos, no individual e no coletivo. Então, se a gente quer praticar o amor mesmo, Provérbios vai falando, seja bondoso, né? Como é então ser bondoso? Com o meu próximo, por exemplo,
Como eu vou ser bom para o meu próximo? Não fofoque, não fale mal dele, isso é ser bom, né? Isso é exercer o amor. Não fazer fofoca, não falar da vida das pessoas e principalmente, né? E aliás, esse é o ponto, negativamente, né? Porque as pessoas elas não têm uma disposição para falar bem das outras pessoas, né? Elogiar é bem difícil, né? Mas para falar mal, destacar os pontos negativos, e às vezes o ponto negativo das pessoas que são faladas é bem pouco. Às vezes essas pessoas têm tantas qualidades e a outra vai lá e pega só um defeitinho dela e, né, assim, maximiza, né? Agiganta, expande, estica. Então a pessoa às vezes assim tem um caráter fantástico, uma qualidade enorme, mas ela tem um defeito ou outro, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito. Aí as pessoas vão lá naquele defeitinho dela assim e joga para todo mundo, né? Como se aquilo às vezes definisse a pessoa e não define. Então, como é ser bondoso? Como é amar o outro? Não fofocar, não falar mal. O capítulo 11 aqui, ó, verso 13 de Provérbios, né? Só para dar o exemplo aqui no livro, capítulo 11, versículo de número 13. Por exemplo, vai dizer assim: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Olha só que coisa interessante. Então, irmãos, uma recomendação de Provérbios para a gente ser bondoso e praticar o amor. Veio em nós uma notícia negativa de um irmão, de alguma pessoa, guarde para você, encubra isso, no sentido que não seja aquele que espalha a má notícia. Nós somos chamados para espalhar a boa notícia, o evangelho, não é? Então, nesse sentido, vocês sabem daquela peneira da sabedoria, né? Vou falar bem rapidinho aqui para a gente não gastar tanto tempo aqui nesse ponto. É importante, mas eu quero passar os outros também. A peneira da sabedoria. Uns falam que é de Sócrates, outros falam lá que foi de outro filósofo. Não sei de quem foi, não, que inventou isso, mas é bem interessante. O que são as 3 peneiras da sabedoria? Ele diz assim: alguém veio falar mal de uma outra pessoa para mim. Aí antes que eu repasse isso, eu preciso fazer 3 perguntas, são 3 peneiras. A primeira é: isso é verdade? O que você está falando dessa pessoa, você pode comprovar? Você tem fatos assim? Né? Você confirma isso e pode provar? Isso é verdade mesmo? Porque hoje, inclusive nas fake news, nas redes sociais, que se espalha notícia assim, né? Um falou aqui, o negócio já vai assim, a mesma coisa que pena no ventilador, né? Sai espalhando. Então a primeira pergunta é verdade isso? Tá, então passou pela primeira peneira, de repente é verdade, procede a informação, a fonte é segura, né? Então é verdade, é verdade. Aí a segunda peneira, ou seja, eu preciso fazer a segunda pergunta. Bondade, né? Você gostaria que falasse de você como você está falando dessa pessoa? Ou seja, você que está falando dessa pessoa, você gostaria que outras pessoas ou alguém falasse de você da mesma forma que você está falando? Então a gente faz a segunda pergunta. Será que nós gostaríamos, amados, né, que as pessoas falassem de nós os nossos defeitos? Bom, então, segunda peneira. Terceira, é necessário eu passar para frente isso? É necessário repassar essa informação nas pessoas? Né? Então passou por essas 3 peneiras, tudo bem, você pode até falar. Se não passou por nenhuma delas, não fale. Tá vendo como é muito simples, amados? Já pensou se a gente adotasse isso todas as vezes que viesse falar para nós de outras pessoas, a gente avaliasse: opa, calma aí, isso é verdade de fato? Porque as pessoas, quando é uma coisa negativa, as pessoas parece que nem estão nem aí, né? Se é verdade ou não, vamos passar, vamos falar, né? Vamos fofocar. Então, ainda mais são pessoas que a gente às vezes não tem tanta estima, né? Olha, achei, então é isso aqui que eu vou pegar para difamá-la, né? Aí às vezes é difamação mesmo e é calúnia. E aí interessante, amados, no capítulo 15 aqui, ó, de Provérbios, tem outro texto, né? Como eu falei, dentre outros que tem, mas esses 2 aqui eu selecionei só para a gente ter aqui o exemplo, tá? Então, capítulo 15, nós lemos o 11 e verso 13, capítulo 11, verso 13, agora o capítulo 5, do verso 1 ao 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a loucura, a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida,
mas a perversidade nela quebranta o espírito. Olha só, uma língua saudável. Lembra de Tiago que eu falei? Que é o provérbio do Novo Testamento? Se a gente for para o capítulo 3 de Tiago, é o que Tiago vai falar. Cuidado com a língua, domina. Essa língua é indomável, ela é indomável, a gente sabe que é indomável. Ela é inflamada pelo inferno, é como uma pequena faísca, né? Que ela incendeia todo o inferno, todo o bosque, toda uma floresta, e ela é inflamada pelo inferno. Olha que coisa perigosa, amados, a nossa língua. O Salmo, não me lembro exatamente agora que Salmo, mas tem um Salmo que diz assim: Senhor, ponho a guarda da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. É bom a gente fazer essa oração, né, sempre. Senhor, põe a guarda na minha boca, um vigia na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Porque na verdade, amados, para mim a maturidade de um cristão é quando ele consegue dominar a sua fala, né? Quando ele decide conscientemente e com sabedoria o que ele fala, quando ele fala e como ele fala e para quem ele fala. Então olha só como a gente precisa ser sábio com a língua. Isso é muito espiritual, porque a língua, a palavra, né, ela tem poder tanto para destruir quanto para construir, é o que diz o Provérbios, tá? Então o exercício do amor é isso, é quando a gente não fala mal das pessoas. Então quem ama ajuda, socorre e não fala mal das pessoas, não propaga, né, os seus defeitos. Agora, isso aqui no individual, né? Agora no coletivo, ó, capítulo 11, verso 24 e 25, Provérbios. Então, quem quer ser bondoso para com o seu próximo, não fala mal dele, não fofoca. Quem quer ser útil na comunidade, aí não seja ganancioso. As duas formas de exercer o amor, o caminho do amor, a prática do amor, né? Individualmente, tratando as pessoas bem, né? Com delicadeza, não destacando os seus defeitos, não propagando os seus defeitos, não difamando nem caluniando e nem falando mal daquela pessoa, ainda que seja verdade, a gente não fala sem um propósito, né? Porque existe a questão de nós desmascararmos falsos profetas, é outra coisa, é outra história, tem ocasião específica. Aqui a gente está falando no âmbito geral. E aí a gente precisa ser útil também para a comunidade, ou seja, para a igreja que a gente vive, né? Que a gente serve a Deus lá e tal, nossa igreja e a nossa comunidade no sentido mais amplo. Então, capítulo 11 de Provérbios, versos 24 e 25 diz assim: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então, como pratica o amor na comunidade? Servindo a comunidade, sendo útil na comunidade, não sendo ganancioso. E aí, amados, olha que coisa interessante. Aqui a gente às vezes só pensa em dinheiro, né? Eu sou generoso, preciso contribuir lá a oferta, dízimo e socorrer lá na obra social e tal. Não é só isso, é também isso. É dinheiro que a Bíblia está falando também, né? Então a gente precisa ser generoso, não ser ganancioso. Tá? Isso é a forma de amar. A forma mais prática de amar é socorrer as pessoas. Volto para Tiago de novo. Quando o Tiago diz assim: aí, tu tem fé, diz que tem fé, mas não tem obra, então não tem fé coisa nenhuma, né? Porque a tua fé tem que ser demonstrada pelas obras. Porque se tem alguém passando fome, tendo necessidade de alimento e de roupa, e você não chegar junto, então essa fé, ela é inoperante, é uma fé de demônios que não contribui e não faz bem para ninguém. Trocando em miúdos aqui, o que o Tiago fala é o que nós lemos em 1 João. Olha só como está tudo aqui orquestrado, né, irmãos? Está tudo aqui dentro do quebra-cabeça. Todas as peçazinhas aqui montando só um cenário. E aí é interessante que não é só dinheiro, mas é o tempo também, que é raro. Alguém ser generoso com o tempo e ofertar o seu tempo para outra pessoa é uma coisa rara que nós temos hoje, amados. E ainda mais quando diz que tempo é dinheiro, né? E tempo é muito precioso, porque diz respeito da vida da gente. Quando eu dou o tempo, quando eu oferto o tempo, quando eu me disponibilizo o meu tempo para uma pessoa, para a comunidade, enfim, né, para o coletivo, para a igreja, eu estou doando a minha vida, porque é a minha vida aquilo lá, o tempo é minha vida. Não é? O que é a vida? A vida, ela é constituída aí, cronologicamente falando, do tempo que vocês sabem que é ampulheta, né? Ampulheta, aquele reloginho de areia. Já todo mundo sabe dessa figura, né? Então é aquilo lá.
Eu até estou tentando achar aí uma ampulheta para comprar, colocar uma peça de decoração assim, aqui. Se alguém sentir de Deus aí de comprar uma ampulheta e me dar de presente, eu sinto de receber, tá? Então aí... Se vocês quiserem praticar o amor para comigo, olha só que chantagem, né? Dia 16 de agosto, tá? 16 de agosto, aniversário, quer me dar uma ampulheta? Me dê uma ampulheta. Mas dê daquela maiorzinha, porque senão o tempo fica pequeno e aí eu penso que eu vou morrer rápido. Mas é o relógio, né, de areia, que vai assim escorrendo. Então é o tempo, irmão, que vai indo. Então ser generoso também com o tempo. A gente tem essa ideia de que nós precisamos doar nosso tempo uns com os outros. Então aqui é o caminho da prática do amor, tá? Vamos lá para o quinto caminho, então, que é o caminho de confiança. Então o livro de Provérbios vai falar de uma quinta bem-aventurança, né? Olha que coisa interessante, que é o caminho da confiança. Inclusive é o 16, Provérbios 16, versículo de número 20. Olha que coisa interessante. Capítulo de número 16, é isso mesmo, verso 20 de Provérbios, né? Feliz é aquele que confia no Senhor. É que eu estou pegando outra tradução, tá? A minha versão, inclusive, nem está assim, não. A minha versão está assim, ó. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Rapaz, eu acho que eu anotei errado aqui, acho que não é 15, 16 e 20, não. Porque está bem diferente aqui a versão. Depois eu procuro para vocês, senão eu vou perder tempo agora, tá? Mas eu envio para vocês aí. Eu acho que não é 16, 20, porque está muito diferente, né? Que eu anotei aqui em outra versão. Mas o texto de Provérbios é assim: feliz é aquele que confia no Senhor, tá? Não sei se a versão de vocês está parecida. 16 e 20 mesmo, André? Que a minha está tão diferente, meu irmão. É isso mesmo, então? Ah, então ótimo. Pode estar bem-aventurado aquele que confia no Senhor, feliz aquele que confia no Senhor, é a mesma coisa, né? Então é esse texto mesmo aí. Esse é o caminho de confiança, então, no Senhor, tá? Essa é a bem-aventurança seguinte, né? Os sábios reconheciam que aqueles que querem viver para Deus, muitas vezes, vão se achar em dificuldade, como eu tinha falado aqui, né? De várias espécies. E eles sempre insistiram, né? Os sábios, para aconselhar as pessoas, sempre insistiu com elas para que depositasse sua confiança em Deus. Aí a gente vai para o capítulo 3 de Provérbios, capítulo 3, verso 5 e verso 6. Então, qual é o caminho proposto por Provérbios? Qual é a outra bem-aventurança? É o caminho da confiança, é o relacionamento da confiança, tá? Rapidinho aqui, amados, deixa eu só fazer uma coisa rápida enquanto falo com vocês, porque está acabando aqui a energia. A minha não, graças a Deus, eu tenho energia para ir até umas horas aqui com vocês. Tanto é que acabando aqui eu vou para outra aula em nome de Jesus. Então a energia não está me faltando ainda não. Vamos lá, pronto, ficou mais claro aqui, né? O 3 de Provérbios, capítulo 3, verso 5 e verso 6 está escrito assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né? Te apoies no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa interessante que o livro de Provérbios fala, para a gente confiar de todo o coração em Deus, né? O capítulo 11, verso 28, tudo aqui em Provérbios, ó, 11 e 28 de Provérbios, confirmando aqui: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Olha só, 28 e 26, Provérbios 28, versículo de número 26, bora lá, 28 e 26 de Provérbios: o que confia no seu próprio coração é insensato, é louco, né? Mas o que anda sabiamente escapará. Então, o livro de Provérbios fala sobre a confiança em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Olha o Salmo 37, verso 5, amados, muito conhecido, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse salmo é bem conhecido, né? Falando da confiança. Só para a gente sair aqui de Provérbios e ver lá no outro texto. Jó, por exemplo, capítulo 19, verso 25. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Numa situação deplorável, lamentável, extrema, de adversidade, né? O Jó estava, e mesmo assim ele não perde a confiança em Deus. Isso é o que nós chamamos de fé. Isso é a fé. A fé não é a gente
ter as respostas positivas dos nossos problemas. A fé é nós não desistirmos e depositarmos em Deus a nossa confiança, a nossa vida. Crermos no caráter de Deus e não apenas no poder de Deus. Mesmo as coisas não acontecendo e as coisas não se revertendo, mas nós, como diz aqui, eu anotei para vocês, o 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, né? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Olha só. Ele guardará o meu depósito até aquele dia. Então, essa confiança em Deus, é esse caminho que a gente tem. O Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus, ele começando o ministério, né, aparecendo lá na Palestina, ele disse assim: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Creia no Evangelho. Crede aqui é uma relação de confiança. Acredite no Evangelho, na mensagem do Evangelho, acredite em Deus, creia em Deus, né? Então é bem interessante, amados, a gente entender que o relacionamento que nós temos com Deus é de confiança. Aliás, todos os relacionamentos saudáveis têm que ser baseados na confiança do caráter daquela pessoa que a gente tem como a pessoa que a gente se relaciona. Todo relacionamento. Todos, sem exceção, porque senão não é saudável. Toda a relação, seja até de matrimônio, né? O que o amor é caracterizado? Pela confiança. A gente confia plenamente no outro. Não é verdade, amados? Então, essa confiança no caráter da pessoa e não apenas do que ela pode fazer, não. Então, a gente precisa entender aí esse caminho de confiança. A sexta bem-aventurança. Vamos lá. Vai cair aí a ligação, tá? Tem menos de 1 minuto. Caindo a ligação, vocês entram de novo lá no link, tá? Pra gente fazer a segunda chamadinha aqui, pelo menos uns 15, 20 minutos aí, pra gente ver se consegue estar extraindo mais aqui lições do livro de Provérbios, tá? Então, só pra gente, então, concluir aqui, né? Antes de ir pro sexto, na verdade. Eu não sei o sexto, mas antes que a gente conclua. Então, esse é o caminho, né? O quinto caminho que o livro sábio, o livro de Provérbios, o sábio recomenda para todos nós, que nós tenhamos um relacionamento de confiança com Deus, mesmo que Deus não faça aquilo que a gente tem como expectativa, aquilo que a gente espera, mas nós confiamos que Deus tem um projeto, o plano de Deus para nós é melhor do que aquilo que a gente acha que é melhor, porque as nossas orações são de pedidos para que Deus faça algumas coisas na nossa vida, não é?